Quem está se sentindo bem hoje? Quando você chega lá no escurinho da noite do seu quarto, que você não precisa esconder de ninguém, que você fala só com Deus, dele não tem jeito de esconder, respondendo para você sem ter que responder para ninguém, você está se sentindo bem? Tá tudo bem? Quando as madrugadas nos fazem acordar, muitas pessoas olham para si e até acham que existe uma certa perseguição de Deus com a gente. Por que Deus permite que aconteça com a gente determinadas coisas? Porque a gente quer a perfeição, né? Nós queremos a paz, nós gostaríamos que tudo de bom nos acontecesse. Mas por que coisas más acontecem com pessoas boas? Por que acontece comigo ou com você? Você pode até achar que a sua história ela é a primeira vez que isso está acontecendo, mas não é. Ela já aconteceu milhões de outras vezes, e se nós olharmos para a história bíblica, ela tem algumas coisas muito importantes a nos mostrar, a nos ensinar, para que nós possamos ver, através da história, aquele que é Senhor da história. Hashem, Deus, né? Adonai, o Senhor, ele é o Senhor da história. Mas acontece que Deus, o Senhor da história, ele muitas vezes permite que determinados eventos ocorram, inclusive conosco. E em alguns momentos, nós nos vemos em noites terríveis. Madrugadas em que nós lutamos conosco mesmo, com os nossos pensamentos, com nossas decepções, com nossas angústias. Por que será, meu Deus? Por que isso acontece? Você vai ver que existe uma curiosidade, aparentemente assim meio escondida na Bíblia, que é a Semana de Deus. Deus tem uma semana diferente do que nós humanos temos. E essa semana ela não é destrutiva. É para o nosso bem. É construtiva. E essa semana de Deus ela é marcada por um evento que acontece aqui conosco. Nós celebramos esse evento aqui todos os sábados, no final do sábado, chamado Havdalah. Parece uma festividade, assim, um encontro meio que casual, por acaso, né? Será? Será que as coisas que Deus faz são coisas casuais? Por nada, assim, ele cria e por nada acontece? Como se a gente viesse aqui e celebrasse uma coisa sem valor? Você vai ver que essas noites, madrugadas que muitas vezes nos parecem terríveis, são, na verdade, uma oportunidade de manifestarmos a centelha que Deus colocou em cada um de nós. E é muito relevante nós contarmos isso por meio de história e exemplos gráficos. Você está vendo aqui uma imagem que demonstra a Semana de Deus, conforme descrito na Bíblia. A semana humana tem 7 dias. Mas a semana de Deus tem mais. Tem um dia depois do 7º, chamado de eternidade. É quando o tempo deixa de existir. A descrição bíblica sobre esse momento é que a violência cessa, as noites mal dormidas desaparecem, os animais não têm mais temor, nossas preocupações somem,
nós vamos viver um momento de esplendor que nunca acaba. Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós temos uma dificuldade imensa de aceitar a morte. A nossa, das pessoas queridas. Nós nascemos para a eternidade. Porém, se nós olharmos a Semana de Deus, eu, depois de muito pesquisar, concluí que ela é dividida em 4 partes. Os primeiros 5 dias são os dias dos sonhos e das inocências. Certamente você já os teve. Lembra do começo da vida? Ah, comigo vai ser diferente. Eu vou morar num castelo encantado. Coisas más não me alcançarão. Porque, sabe, aquele detalhe que faz a vida ficar mais verde, o meu jardim vai ser assim. Mas aí a gente chega no dia 2 da nossa semana de 4 dias e a noite terrível chega. Como será que chega isso, né? E no dia 3 é o dia mais interessante de se ver, a meu ver. Porque eu passei assim muitas décadas lutando contra esse dia 3. Mas por que será que nós falamos aqui da celebração do Shabat, descansamos no Shabat, né? Louvamos muito mais no Shabat e tudo mais, no dia 3? Shabat, que em hebraico quer dizer descanso. Meu irmão, tem muita gente que acha que é para descansar. Eu até acho que isso tem sentido. Mas é o exercício da fé. É quando você abre mão de lutar com seus braços e deixa Deus lutar por você. Mas o mundo está acabando. Agora é a vez de Deus. Você não está entendendo que se você parar de lutar agora, tudo vai desandar? Meu irmão, é a palavra de Deus. Descansa. Confia no Senhor. Coloca os teus caminhos à disposição do Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Descansa. Vocês já passaram por essa oportunidade de colocar nas mãos de Deus aquilo que é Deus que tem que fazer e você parar de tentar estar no lugar de Deus e fazer o que Deus tem que fazer, não você tem que fazer? Porque há momentos que a gente quer porque quer fazer, né? Não, eu vou lá acontecer. O dia 3 é extremamente interessante, porque o dia 3 é o nosso exercício de preparação para o dia 4. E no final do dia 3, nós temos uma cerimônia que chama para o dia 4. É o contemplar da eternidade, a Havdalah. Nós vamos conversar sobre isso hoje, mostrando para você que existe uma relação grande, sonho e decepção. Decepção que muitas vezes é mostrada em nossa vida como pesadelos. Você começa a olhar para frente com medo do que virá adiante. O que será que me reserva? Certamente coisas más. O pesadelo, ele nasce de uma outra coisa muito interessante, porque se no Shabat você para, porque você confia, quando você não está vivendo uma vida de confiança em Deus, então você desconfia. A desconfiança, ela está inundando os relacionamentos, está inundando as nossas esperanças em coisas, pessoas, circunstâncias e tempo. Se você olhar para o mundo das pesquisas, você vai ver que existe uma infinidade de indicadores mostrando: eu não confio mais em ninguém,
e em nada. Se você olhar para os indicadores, você vai ver que as pessoas hoje não acreditam em instituições, não acreditam em governos, não acreditam em autoridades. Elas não acreditam muito mais das vezes, na maioria das vezes eu tenho visto, inclusive, que não acreditam nem nos seus parceiros de vida. Se não fosse assim, não haveria tanto divórcio, tanta separação, desconfiança, descrédito, desesperança. Nós olhamos para as pesquisas e vemos isso acontecendo, por exemplo, até mesmo em descrer na ética, fazer o que é certo. E nós nos deparamos com isso todos os dias. O certo é fazer tal coisa. E alguém diz, deixa de ser bobo. Só bobo faz assim. E você começa a acreditar que você está errado mesmo, que o certo é fazer o errado. Há um autor que certa feita disse que o certo é certo mesmo que todos façam errado. O errado continua errado, mesmo que ninguém mais faça o que é certo. O certo é certo. Em que momento a gente começa a descrer, a desconfiar? Sabe, essa desconfiança, ela vai impactando a nossa vida em várias áreas. Por exemplo, você pode desconfiar do outro. Essa desconfiança, ela vai impactar a sua vida no seu interior, como você pode ver aqui, vai te levar a circunstâncias de ressentimento, de isolamento social, dificuldade em ter amigos, parceiros de vidas, alianças estratégicas. Meus irmãos, ninguém vence sozinho. Nós precisamos uns dos outros, mas quando os outros não confiam em nós e nós não confiamos nos outros, então nós não temos aliança com ninguém. É o caminho da morte. Uma segunda forma de você desconfiar é desconfiar das instituições. Você começa a dizer, tá vendo, igreja, para que igreja? Não funciona aquele negócio. Desconfia das instituições, ou dos governos, ou daquela entidade X. E o que acontece quando você vive isso? Você começa a ter uma coisa que eu vejo hoje muito presente. Você começa a se tornar uma pessoa apática. Você, antes de começar, você já desistiu de lutar, já desistiu de fazer, porque simplesmente você não confia que vale a pena se esforçar. Uma terceira forma de você desconfiar é quando, não importa o que seja, por mais que a prova esteja na sua frente, você não acredita em mais nada. Você vê milagres e ainda fica tentando arrumar desculpas. Deve ter uma explicação prática. Quem está aqui conosco todas as sextas-feiras e ouve os relatos, vocês sabem, tem milagres a todo instante. Você vê, às vezes aconteceu com você. É impossível, mas aconteceu com você, mas você desconfia que isso não é possível. Deve ter alguma outra explicação. Desconfiança. Essa desconfiança vai fazer você viver com paranoias e ansiedades. Mas o pior é quando você desconfia de você mesmo. Hoje em dia, nós estamos vendo muitas pessoas que se travam porque diz para si mesmo, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, não vai dar porque sou eu. E aí você se trava. Quem criou a amarra para você foi você mesmo. E por fim, um último tipo de desconfiança é a desconfiança no futuro. Jesus não vai voltar. Eu desconfio que não vai voltar. Ouça a voz do seu coração. Quando você está falando para você mesmo,
Quando você não está sendo uma pessoa igrejeira, que você tem que falar para as pessoas da igreja aquilo que as pessoas da igreja dizem que acreditam, você realmente acredita que Yeshua vai voltar? Porque a pessoa que acredita toma atitude para a volta de Yeshua. Ela está se preparando para a volta de Yeshua. Não faz mais sentido para ela saber que o Rei da Glória voltará. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Vai encontrar com você despreparado. A pessoa que acredita se prepara. Quando você olha para o amanhã e você não acredita, você desconfia desse amanhã, então você vive uma vida como, sei lá, sem sentido, né? Isso acontece não só no mundo espiritual, acontece no mundo dos negócios. Uma empresa, antes de mais nada, morre no coração do empreendedor, que diz assim, eu não quero continuar com isso, não me vejo fazendo isso sempre, né? Daqui a um tempo eu vou parar com isso. Ou seja, já está morrendo, ou seja, você desconfia que esse não é o seu caminho. O amor dos relacionamentos primeiro morre quando você desconfia de você mesmo. Você começa a dizer assim, olha, no amanhã não é essa a relação que eu quero. No amanhã eu vou mudar essa história. Desconfiança. Porque aquilo que você confia ou desconfia, você vai começar a tomar atitudes. Mas Deus, impressionantemente, foi registrando essas relações de desconfiança na Bíblia. Se Deus fosse político, talvez ele não tivesse escrito de maneira tão clara para a gente, inclusive, as decepções que ocorreram. E ocorreram várias. Veja a situação de Yeshua. Foi traído por Judas. 30 moedas de prata. Puxa vida. Será que Jesus não sabia que aquilo ia acontecer? Será que ele não podia tomar uma atitude? Por que a Bíblia tinha que registrar um negócio desse, uma traição? De maneira que a gente possa olhar e dizer assim, puxa, então não posso acreditar em ninguém perto de mim, né? Ou viver uma vida de desconfiança. Mas isso aconteceu em várias outras circunstâncias. Quando você olha o Tanar, o Velho Testamento, você vê o que aconteceu lá quando Moisés demorou para trazer as tábuas. O povo parou de confiar em Deus. E aí resolveram fazer um bezerro de ouro. Será que isso não acontece com a gente? Você muitas vezes está clamando a Deus, Senhor, eu preciso de um milagre. Pai, eu preciso de um milagre, Senhor. Você não está vendo a minha dor, Senhor. Isso é no primeiro dia. Lá pelo quinto, sexto dia, você está fazendo. Senhor, está demorando, Senhor. Está doendo. Você não está vendo, não, Deus. Ó, está demorando, Senhor. Você começa a desconfiar que a bênção não vai acontecer. Por que está demorando? Porque Deus sabe o tempo certo, não é não? Mas está demorando, aí a gente começa a desconfiar. Será que não acontece com a gente? Nós temos exemplos diversos, tanto no Tanar quanto em Brit Hadashah, Novo Testamento, e uma série de citações a respeito dessas decepções e desconfianças, que em hebraico é Hesed, que quer dizer viver com suspeição, com dúvida, não confiar. Essa vida em suspeição é a desvida, é não ter vida. Então, uma pergunta que eu gostaria que você tentasse responder para você mesmo, lá na escuridão da sua noite. Eu estou vivendo uma vida de desconfiança? Em que área da minha existência? Por que o Deus da confiança não está fazendo os milagres na minha existência? Agora. Ouve o meu clamor, Senhor. Ouve a minha voz. Eu estou pedindo.
Mantenha acesa a minha chama da fé, a minha chama da confiança. Faz de mim um vaso novo. Senhor Deus, como é que isso acontece? E eu vou fazer aqui para vocês uma analogia através das histórias bíblicas. Uma das histórias bíblicas mais impactantes, junto com a história bíblica de Yeshua. E nós vamos fundamentar isso em uma pequena passagem bíblica do dia 1. Vamos contar essa história da confiança e da desconfiança por meio dos dias. Em 1 Timóteo 4,12, diz assim: Ó Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Olha aí, Timóteo era jovem. Bem novo, começo da vida. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Nós somos chamados a sermos exemplos todos os dias, mesmo que seja o primeiro dia. Nós somos chamados a sermos pessoas que vivemos em pureza, em amor, mesmo que você seja muito jovem. E quem não é jovem, um dia já o foi. Deveria ter sido como Timóteo. Porque lá na nossa inocência, nós estamos também repetindo história. E essa talvez seja uma das histórias que mais me toca. Eu não sei se você gosta, mas a história de Ruth, que é um livro pequeno da Bíblia, é muito tocante e significativa. Contamos ali a história de uma pessoa até humilde, simples, aparentemente sem grande relevância. Uma pessoa talvez como eu e você. Ruth era moabita. Olha que negócio interessante, né? Porque, como moabita, ela não poderia, teoricamente, né, ser uma israelita. Mas ela entrou na família de Israel por meio de um casamento. Esse casamento aconteceu por causa de uma fome mencionada no primeiro capítulo, nos primeiros versículos de Ruth, dizendo assim: havia fome em Israel, e então o futuro marido de Ruth se mudou para Moabe, porque lá não havia fome. Deus, o Senhor da história, faz dessas coisas. Eu mesmo, muitas vezes, andando aqui pela rua da cidade, falo assim para os meus familiares: como é que eu vim parar nesse lugar, né? Porque se fosse olhar para a forma que eu enxergo a vida, provavelmente eu nunca viria aqui. Mas eu estou aqui. Se você fosse olhar talvez a história do marido de Ruth, provavelmente ele nunca iria para Moabe. Mas foi lá que ele foi. Deus, o Senhor da história, ele é tão zeloso que ele arruma um jeito de você encontrar quem você tiver que encontrar. Ele vai arrumar um jeito na história de você se deparar com a circunstância que você tem que se deparar. E ele chegou em Moabe, naquela terra estrangeira, conheceu uma moabita e desobedeceu a palavra de Deus, se casou com a moabita. E aquela moabita, ao invés de afrontar aquele israelense, ela adentrou na família do pai. Como você que não é judeu está enxertado na árvore de Israel, se você crê. E aquele casal, irmãos, eles sonhavam
Como você provavelmente sonhou no primeiro dos seus dias ou nos primeiros dos seus dias, você queria ter uma casa melhor, viver um amor, ter filhos, comer uma comida gostosa, não viver em confusão e conflito, não é assim? A gente não quer coisa muito complicada, não. A gente quer a simplicidade da vida como o próprio Deus disse que nós teríamos se nós estivéssemos lá no céu. Poder parar, não ser um escravo, poder parar e falar assim, quer saber, hoje é o dia do Shabat, eu vou lá no culto, celebrarei, poder separar esse tempo para que as suas energias sejam repostas. Coisas simples, mas coisas que um escravo não pode fazer. O tempo todo, na minha forma de ver, a história que a Bíblia nos conta é uma narrativa com Deus tentando te tirar da escravidão. Tem muita gente que é escravo por muitos motivos. Tem gente que é escravo do trabalho. Não tem tempo para viver. Tem gente que é escravo das drogas. Não tem saúde para viver. Não tem discernimento. E assim sucessivamente. Mas ali estava Ruth, o seu marido e a sua família israelense, vivendo em Moabe em harmonia. Tudo parecia que ia bem. Sabe com quem essa história se parece? Se parece com o menino Yeshua. O começo da história de Yeshua foi ruim, pessoal? Não. Olha, ele foi criado por uma família amorosa, talvez não rica, né? Porque rica parece que não era, mas amorosa, comida boa, ensinamento bom. Yeshua estava ali o tempo todo, né, aos pés dos sábios daquele tempo, aprendendo, estudando profundamente. Olha que vida boa, perto das coisas, né? Mais ou menos como acontece com a gente. Não sei se acontece com você, mas estar próximo da igreja, próximo dos irmãos, poder comer junto, rir junto, sonhar junto. Coisa boa. E ele foi evoluindo, coisa boa, muito inclusive. Que coisa boa a maneira com que nós fazemos com os nossos filhos. Quem não tem filho ainda não passou por isso. Eu já passei várias vezes. Você olha para o seu filho, aquele bebezinho, faz umas gracinhas, você se emociona. Aí o filho começa a crescer, começa a falar umas coisas diferentes, aprende lá na escola e chega falando para você, ó, tal coisa, você fica assim maravilhado, né? Fica imaginando os pais de Yeshua também passando por essa experiência. Coisa simples, irmãos. Inocente. Como normalmente acontece a vida. Eu gostaria de fazer 5 perguntas para você fazer para si mesmo. Qual é o seu maior sonho? Sabe aquele sonho que faz o seu coração bater forte? Seus olhos brilham? Se você pudesse viajar no tempo, voltar lá atrás, quando você era jovem, o que você diria às pessoas mais jovens que você sobre esperança e perseverança que você aprendeu e você pode ensinar? Terceira pergunta. Quais são as pequenas coisas que te fazem sorrir todos os dias? Pessoas inocentes sorriem muito, não sei se vocês já repararam isso. Você adolescente sorria provavelmente muito mais do que você sorri hoje. Se você tivesse apenas um desejo baseado nessa história sua, qual seria? E por fim,
O que você faria agora se você não tivesse mais o medo que nasce da desesperança, que nasce dessa sua história de você descrer? Bem, acabou o primeiro dia. Quando a gente começa a olhar para isso e a gente vê que os sonhos são inocentes, talvez comece a haver uma pontinha assim de desconfiança. Mas eu gostaria de fazer uma admoestação para você. Tenha um pouquinho de paciência, porque a Havdalah vem aí. A marcação que faz a fronteira com o dia eterno. A Havdalah vem aí. A Havdalah é basicamente uma separação temporal. Marca hoje na celebração o fim do Shabat. Mas, na verdade, a Havdalah está nos fazendo lembrar que o Shabat terreno acabou, mas um dia o Shabat eterno existirá. Um dia haverá o dia eterno. Um dia você não terá mais estresse, angústia ou dor. Show, ansiedade. Um dia nós não precisaremos mais nos preocupar. Um dia nós não teremos mais tristezas. Um dia nós não precisaremos mais conflitar, brigar, lutar, desesperar. Um dia eterno, onde o tempo parou ou parará. A Havdalah eterna vem aí. O problema é que nós ainda não estamos no céu. Nós estamos aqui na terra. E aqui na terra, Yeshua disse que passaremos por aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Mas o fato é o seguinte, a aflição vai vir. Wesley, eu sou mais bonito, eu estudei melhor, fiz um curso melhor. Comigo não vai acontecer. Mentira. Vai acontecer. Vai acontecer comigo, já aconteceu. Vai acontecer com você, se já não aconteceu. E se aconteceu, vai acontecer de novo. Porque você não está vivendo o eterno, o tempo eterno. Você está aqui, nesse lugar, cheio de enfermidades, cheio de estresse, cheio de angústia e dor. E as tormentas e os tempos maus chegam. E quando esses tempos maus chegam, muitos abalam a sua fé. Mas é uma espécie de teste, você entende? É como se fosse mais ou menos isso, uma oportunidade para você testar a fibra da sua fé. Tempos maus sempre existiram. Não cessarão de existir porque um dia você morreu. Enquanto houver terra, enquanto Yeshua não voltar, enquanto o tempo eterno não vir, tormentas existirão. É um fato natural. Em Salmos 27, 14, nós temos uma admoestação tocante, que faz menção ao dia 2. Ele diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Talvez o dia 2 seja o dia do eclipse, o dia daquela noite mais terrível, que acontece com todos nós. Um investimento mal feito, uma escolha
mal feita, uma caminhada mal feita, uma circunstância terrível que se aproxima, chega o dia 2. E isso é expresso pela história. Ruth também. Ruth, no dia 1, estava sonhando com seu marido. Com a sua família amorosa, num tempo de guerra, um tempo de pessoas que gostavam do conflito. Ela estava vivendo aquilo, que maravilha. Mas aí o marido dela morre. Você já pensou assim, você, bem jovem, numa época em que as mulheres nem contadas na sociedade eram? O marido morre. Nesse tempo hoje tão liberal que nós temos, tá difícil de achar boas pessoas, né? Homens têm relatado dificuldade de achar boas mulheres, mulheres com dificuldade de achar bons homens, bons parceiros. E aí Ruth, que tinha achado esse negócio, e de repente, assim, muito nova, começo do casamento, nem filho ainda tinha, morreu o marido. O marido dela se chamava Mahlon, e o irmão dele também, Quilion, morreram. Noemi, a mãe do marido de Ruth, chega para Ruth e fala assim: minha filha, eu sou uma estrangeira aqui nessa terra, não existem mais homens na minha família. Se existe só uma chance, essa chance está em eu voltar para a minha cultura. Então eu também vou te deixar. Nossa, já pensou a segunda tormenta? Não sei se você já teve amizades assim ou parcerias desse nível. Morre aquela pessoa que é o seu grande parceiro de vida. E aí a segunda pessoa vai também te deixar. Será que numa circunstância dessa, em que você perdeu tudo, perdeu os bens, os meios de viver, perdeu as condições, perdeu o amor, perdeu a amizade, você perdeu tudo, 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 você manteria a fé? A Bíblia nos desafia de algumas maneiras. Eu acho que uma das maneiras mais radicais que a Bíblia nos desafia é quando ela diz assim: em tudo dai graças. É como se você estivesse falando assim: piorou, está na hora de celebrar. Mas o Wesley, você é doido. Então, eu não, a Bíblia. A Bíblia talvez seja doida. Está na hora de celebrar. Mas por quê, irmãos? Porque eu confio que o Senhor da história tem certeza que essa história não acabou. Ele vai transformar o mal no bem. Eu não desconfio que Deus morreu. Eu acredito que Ele está vivo hoje. Eu acredito que a sua palavra é verdadeira. Eu acredito que a palavra que diz que Ele me ouve, Ele ouve o meu clamor. Ele lá dos altos dos céus vai me ouvir, vai sarar a minha terra, vai transformar essa história. Eu não sei como, eu não sei aonde, eu sei que hoje está terrível, mas vai mudar essa história. Mas será que isso acontece só com pessoas comuns como eu e você? Será que isso não acontece com o Filho de Deus? Se nós olharmos para a história, o dia 2 também aconteceu com Yeshua, né? Yeshua já havia feito muitos milagres. Olha que coisa boa. O povo de Israel já até achava que ele iria resgatar o reino de Israel. Yeshua era aclamado. Ele havia entrado em Jerusalém, montado num burrinho, aclamado pelo povo. Dia de inocência e de sonhos. Mas aí, Judas, aquele beijo, 30 moedas.
Yeshua tinha poder para mudar tudo isso, né? Mas ele deixou o dia 2 acontecer. Assim como Deus faz com você e comigo. O seu dia da tormenta vai acontecer. E Yeshua, portanto, sofre um julgamento injusto. Ou você acha que filho de Deus não sofre injustiça? Sofre, irmão. Aliás, muitas vezes. E ele então é condenado. E aí Yeshua vai ser humilhado. Ou você acha que o Filho de Deus não é humilhado? Você acha que nada vai acontecer com você de mal? E então ele é morto. Você já pensou você numa circunstância dessa, em que você está na derrota total, na humilhação total, na vergonha total? O que você acha que você devia fazer? Como é que você devia se portar nessa história? Eu queria dizer para você que se hoje é daquelas noites terríveis, que parece que não tem fim, que você olha para frente e diz, nada mais tem jeito, não tem solução. Você está terminando o segundo dia e você precisa parar para fazer algumas reflexões. Eu gostaria de fazer mais 5 perguntas sobre isso para você, porque certamente se você estiver nessa noite terrível, quando você não pode esconder do seu Deus, quando você está falando para aquele de quem você não consegue esconder, nas humilhações, dos conflitos, dos dramas que aconteceu com você, é a hora que a sua fé é testada. E nessa hora, o que você faz quando você se sente totalmente sobrecarregado, ou quando você percebe que as dificuldades, se considerarem apenas as suas forças, são insuperáveis? Você clama a Deus, você reclama, você desiste de viver. O que você faz? Se você olhar para a sua vida hoje, quais são as suas maiores causas de sofrimento? Porque se você falar que a sua vida é perfeita, nada está acontecendo, você está mentindo. Como você lida com a sensação de solidão durante esses momentos difíceis? Porque também acontece isso. As pessoas te abandonam. Aliás, também é muito comum que você fuja das pessoas. Você não quer ver pessoas. Você se isola. Desconfiança. Quarta pergunta: quais são as suas estratégias para manter a esperança quando tudo desmoronar? Como você encontra significado e propósito nas adversidades? Porque seja o que for que acontecer, é para o seu bem. Você só não sabe por quê e nem como, mas você precisa aprender com as circunstâncias. Mas, se nesse momento está acontecendo uma dessas noites terríveis, eu gostaria de lembrar a você que a Havdalah vem aí. Nós estamos terminando o dia 2, mas nessa semana de 4 dias, quer dizer que nós agora estamos mais próximos de contemplar a eternidade.
A Havdalah é uma cerimônia que nos mostra o quão próximo nós estamos ao passar por essas circunstâncias de decepções, estresse, angústia, dor, desconfiança, de entender que só há um caminho para o Filho de Deus, é estar nos braços de papai. A Havdalah, ela faz menção a um descanso que leva à redenção. Quando aquilo é insuperável à sua força, é porque você está sendo chamado redobradamente a descansar nos braços do Pai e colocar os seus planos aonde você nunca devia ter retirado. Lá, com Deus. A Havdalah também nos faz uma cerimônia com pão e vinho, que é uma menção a esse sacrifício do dia 2 de Yeshua. Por causa dos pecados do mundo, na Havdalah nós acendemos as velas, que representa a luz de Deus que ilumina o mundo, principalmente na mais escura das noites. A Havdalah nos faz menção ao Cordeiro Pascual, ou seja, Yeshua, Cristo, aquele que se sacrificou para tirar o pecado do mundo. A Havdalah nos aponta o sacrifício de Yeshua e a Havdalah nos fala sobre a observância do Shabat. É quando você descansa em Deus. Agora é o tempo de Deus agir. Agora eu confiarei naquele que eu tenho certeza é o Deus da solução. E alguém pode dizer, mas você pode fazer mais isso e mais aquilo. Pode. Mas você é Deus? Você vai fazer o que você tem que fazer. Mas quando chegar na noite mais terrível, na Havdalah, você vai confiar no Senhor da história. Os 2 primeiros dias não são os dias mais tocantes, mas eles nos deixam um legado muito interessante. Se você tem uma visão muito romântica da vida, a Bíblia nos ensina que você vai se decepcionar com ela. Se você ainda não se decepcionou, é porque ainda não chegou o tempo, mas você vai se decepcionar com ela. Se você estiver no começo da sua vida, provavelmente você pode se enganar muito, porque alguns dos seus sonhos vão até se realizar. Mas os verdadeiros sonhos são aqueles que são ligados ao dia do eterno. Isso quer dizer que enquanto você está aqui nessa terra, é certeza, você passará por decepções, você com certeza vão ter dias que você não vai querer viver. O Senhor espera que você tenha coragem de descansar nele em fé, mesmo diante da maior tormenta. O que você deve fazer com a tormenta que você está vivendo hoje? Na segunda parte dessa mensagem, nós vamos mostrar os ensinamentos mais tocantes sobre como descansar no Senhor, sobre como fazer para, ao entregar
o seu problema, a sua tormenta nas mãos de Deus, ver o Senhor do impossível fazendo tudo a partir do nada, porque esse é o negócio de Deus, fazendo tudo a partir do nada. E que o Senhor de esperança e fé toque a sua vida, acalente os teus dias de tormenta, acrescente um pouquinho de cascalho nos teus joelhos, para que eles fiquem mais grossos no exercício da sua fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e te dê finalmente a paz. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro do teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudos para os que nele creem. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou.
da ontem as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há tempos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a